mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Bom dia, povo de Deus, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Neste domingo, 9 de janeiro de 2022, Deus seja louvado por este segundo domingo deste novo ano de 2022. Convidamos você a cultuar ao Senhor aqui na sua Igreja Presbiteriana da Tijuca, na Rua Alzira Brandão, 135. E o texto que nos convida à oração silenciosa, que nos prepara para este momento de culto ao Senhor, se encontra em Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. Leiamos todos a uma só voz. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ouçamos o nosso prelúdio e preparemo-nos para cultuar ao Senhor. Pequena vila de Belém, repousa em teu dormir, enquanto os astros lá no céu estão a
Adoremos ao Senhor conforme o texto que nos convida em Tito, capítulo 2, versos de 11 a 14, cuja leitura será conduzida pelo presbítero Cláudio Rodrigues. E assim diz a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Todos. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. E nesse mesmo espírito de louvor e adoração a Deus, cantemos agora o hino 16 do Novo Cântico. Vamos curvar nossas cabeças e falar com o nosso Deus. Querido Deus, meu amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia maravilhoso e por ter nos trazido, Senhor, à Tua casa de oração para prestarmos este culto de adoração e louvor a Ti, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre nós e confirmar, Senhor, e proclamar a todo momento que o Senhor é o único Deus, o único digno de receber todo o nosso louvor e nossa adoração. E estamos aqui, Senhor, neste momento, para prestar este culto. Sabemos que não será perfeito, mas é feito com o nosso amor, Senhor, por Ti. Nós Te adoramos, nós Te louvamos e nós Te bendizemos por tudo que Tu és. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, é tempo de confessarmos os nossos pecados ao Senhor, reconhecer todos aqueles momentos desta semana onde infelizmente transgredimos, nos rebelamos contra o amor do nosso Deus. E para este momento de confissão, convido o nosso irmão presbítero emérito Elias Freitas para nos conduzir na leitura do texto que nos prepara para confessarmos os nossos pecados diante do Senhor. Bom dia, irmãos. Esse tempo maravilhoso que a liturgia do culto ao Senhor nos oferece para que nós
nos desliguemos de qualquer coisa que possa atrapalhar a nossa comunhão com Deus. E esse tempo de confissão, nós devemos aproveitá-lo também para agradecer tantas bênçãos recebidas do nosso Deus e também para interceder por aquelas pessoas que nós guardamos na nossa memória como estando precisando de alguma intervenção específica do nosso Deus. Pode ser por motivo de saúde, pode ser por alguma angústia, alguma tribulação, até mesmo por algum motivo de alegria que tenha compartilhado conosco, com você especial. Nós devemos aproveitar esse tempo. E há um texto preparatório na continuidade daquele que nós já lemos na abertura do culto. Maravilhoso esse texto. E depois dessa leitura, nós temos um hino. Você vai perceber que é um hino que fala de paz. Mas quem compôs esse hino, ele compôs no meio de uma pesadíssima tribulação, se você for conferir a história. E ele declara que mesmo passando por qualquer que seja o vale árido, ele é feliz com Jesus, porque só o Senhor Jesus nos concede essa paz maravilhosa. E o texto da nossa liturgia está na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos de 4 a 7, nós vamos ler conforme indicado na liturgia. Diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos ler juntos agora. a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Não foi por obras, está escrito aqui, não foi por obras de justiça praticada por ninguém, foi por graça, misericórdia, que o Senhor olhou para mim e para você e nos amou com um amor especial, nos resgatando para Ele. E é isso que nós estamos nesse momento aproveitando. Faça a sua oração depois do hino. Se concentre onde você estiver. Se você estiver na igreja, é na igreja. Se você estiver na sua casa, é na sua casa. Se você estiver no trabalho ou em trânsito, concentre-se na comunhão com Deus para confessar, agradecer e interceder. E logo depois de um tempo de oração silenciosa, o nosso pastor vai fazer a oração audível, apresentando todo esse elenco de motivos diante do nosso Deus amado, que certamente olha para nós como aqueles a quem Ele quer em espírito e em verdade. Aproveite agora, meu irmão. Se
Jesus, diante de Ti estamos, ajoelhados em total sinal de reverência ao Senhor, prostrados diante de Ti, reconhecendo nossa total pequenez, reconhecendo também nosso estado muitas vezes embrutecido, quando nos rebelamos contra o Teu amor. Pedimos-te, ó Pai, o perdão de nossos pecados, e para isto confessamos todos eles diante do Senhor. Nada lhe fica oculto. Por isso, ó Pai, recebe a nossa confissão, e somente assim o fazemos, porque o Senhor é Deus de amor, o Senhor nos perdoa. Agradecemos-te, ó Pai, porque ouves a confissão de Teus filhos, e o Senhor, com a sua graça e com o seu amor, nos redime do pecado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra do Senhor não apenas nos convida a pedirmos a Ele o perdão através da confissão, mas também nos traz uma declaração de perdão, que leremos todos a uma só voz. Leiamos. Fiel é a palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Praticando boas obras, a palavra do Senhor, ela é fiel. Perdoados de nossos pecados, saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Paz de Cristo, Elias, paz, Cláudio, paz, Tiago, paz de Cristo a você que está participando deste culto ao Senhor, cultuando ao nosso Deus. Queridos, nós vamos receber a palavra do Senhor. E para fazer esta oração, que nos ilumina, que pede que o Espírito Santo abra todos os caminhos da nossa mente, abra os caminhos do nosso coração, para que nós aceitemos de bom grado a palavra do Senhor, esta oração será feita pelo nosso presbítero emérito, Elias Freitas. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome. Nós estamos aqui para isso, para te cultuar, para declarar todo o nosso amor pelo nosso Deus amado. E nesse momento, Senhor, queremos aprender mais de Ti. Sabemos, por experiência já de nossas vidas, Pai, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E queremos, Senhor, continuar nesse aprendizado, crescendo, melhorando, aumentando, Senhor, a nossa capacitação na carreira de santificação diante do Senhor. E para isso nós queremos nos limpar pela Tua palavra, como o Senhor Jesus mesmo nos recomenda. Tantos textos nós já nos deleitamos com eles agora na abertura do culto e queremos, Senhor, ir mais além. Abençoa o ministro que vai trazer a Tua palavra, que o Senhor já deu toques especiais na sua compreensão de fé, para que traga alimento espiritual para todos nós nesta hora, Pai. Assiste-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito, para que possamos compreender. E mais do que isso, Pai, aplica nas nossas vidas o aprendizado de hoje. É o que te pedimos, humildemente, numa expectativa otimista de que vamos sair revigorados pela Tua palavra neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias 29:11, leiamos todos a uma só voz. E eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vamos ler mais uma vez? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A igreja pode assentar-se, muito obrigado. Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 11. Assim nos disse a palavra do Senhor nesta manhã. Recém-chegados na Igreja do Rio, ainda no começo de 1986,
Primeiro dia na igreja, eu fui de noite, né? Fui levado de noite, que eu tinha de 5 para 6 anos. E aí, chegando na igreja do Rio, a Catedral Presbiteriana, eu olhei aquela igreja e confesso a vocês que eu fiquei com um medo enorme. Eu olhei aquela estrutura e falei, nosso pastor parece um castelo do mal, não quero entrar. E entrei forçado, e estava com fome, e era de noite, eu olhava aquilo tudo ao meu redor, vitral escuro, falei, nossa, que horrível, estou entendendo nada. Até que eu vi um senhor de paletó trazer uma bandejinha, um monte de pão. E quando eu olhei essa bandejinha, eu falei, eles dão lanchinho, que bom. Peguei uns 4, 5 pãezinhos e comi de uma vez só. Quando veio o copinho, falei, nossa, tem suquinho, deve ser que suco ou tangue. Bebi também uns 2 daqueles copinhos. Depois é que eu fui descobrir o que era Santa Ceia, que não podia, mas ninguém avisou no nosso banco, passou batido. No sábado seguinte, no domingo seguinte, minha mãe falou, nós vamos lá naquela igreja, mas agora de manhã. E eu falei, mas lá eu não vou. Eu fiquei com medo de noite, de manhã, então que dá para ver mais coisas, deve ser horrível. Mas é claro, a única opção que os filhos tinham nos anos 80 era de honrar pai e mãe. Então eu fui. Chegando lá eu vi a igreja, eu fiquei maravilhado, porque eu pedi para ir no banheiro e o banheiro ficava perto do estacionamento e eu vi o quê? Uma quadra. Falei, opa, é aqui que eu fico, dá para correr bastante. Mal sabia eu que minha mãe foi apresentada a um grupo que era na época chamado Setor de Criatividade, quando as irmãs se reuniam para fazer lembrancinhas, comemorações, se usava bastante papel vegetal na época. Se lembram disso? Aquelas lembranças com papel vegetal, passava fita, faziam decorações às vezes com velas, era muito bonito. E aí fazia aqueles pontinhos, vários furinhos para formar uma letra, lembram? Era muito bonito. E aí neste grupo está lá minha mãe, e chega a dona Alice Lugarinho, uma portuguesa que na época já devia ter os seus 50 e poucos anos, quase 60, acho que já tinha uns 60, que ela hoje tem 90 e pouco. E dona Alice pergunta para minha mãe, Joaninha, tudo bem? Ela, tudo bem. Joaninha, cadê a sua agenda? E minha mãe, agenda? Ela é, Joaninha, eu quero ver a sua agenda. E minha mãe falou, não tenho agenda. Ah, Joaninha, precisas comprar uma agenda. Precisas ter uma agenda. Segunda-feira minha mãe vai comigo no Saara. Eu falei, mãe, a gente veio fazer o que aqui? Comprar caderno de escola? Não. A dona Alice falou que eu tenho que ter uma agenda, eu vim comprar uma agenda. Agora, que agenda é essa? Ela não falou. E mamãe, claro, pesquisou a mais barata, compramos. Chegou sábado, ela chegou para dona Alice. Dona Alice, minha agenda. Aí dona Alice, portuguesa, ah, Joaninha, estás muito bem. Vamos ver a tua agenda. Aí abriu. Ué, Joaninha, não tens nada escrito? E aí minha mãe falou, a senhora pediu para comprar a agenda. Ela, não, Joaninha, eras preciso tu teres tua agenda. Mas não tem nada escrito em tua agenda. Eu quero saber, Joaninha, quais teus planos? O que tu queres de tua vida? Quais teus objetivos, tuas metas, a pequeno, médio e longo prazo, Joaninha? E minha mãe guardou esse costume de ter uma agenda e fazer uma agenda de pequeno, médio e longo prazo. Começo de ano, dia 2 de janeiro, primeiro culto de 2022, você já deve ter feito seu projeto para esse ano. Você já deve ter seus planos para esse ano. Você já deve ter os seus desafios para esse ano. Talvez você olhe 2022 como um ano que ainda está linkado, ele faz parte de um planejamento que você começou lá atrás. Talvez para você esse planejamento tenha começado só no ano passado. Talvez comece hoje. O que importa é que muitas vezes nós não conseguimos planejar alguma coisa e lembre-se, papel aceita tudo. Se você não tiver coragem de escrever no papel que aceita tudo, imagina para colocar em prática na vida, que várias vezes diz para nós o quê?
Não. Mas o papel, ele aceita tudo. Talvez o maior inimigo dos nossos projetos e pensamentos seja o seguinte: pastor, como que eu vou me planejar se eu não sei quais são os propósitos de Deus para a minha vida? Vai que eu projeto, me planejo em alguma coisa e, na verdade, aquilo que eu planejei, eu pensei, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Se eu perguntar para você nesta manhã, você sabe o que Deus quer para a sua vida este ano? Você sabe, este ano de 2022, o que Deus quer para a sua vida? Vou fazer aqui um Instituto Gallup, Ibope, Paraná Pesquisa, XP, Expert Pesquisa. Quem sabe exatamente o que Deus quer para a sua própria vida em 2022, levante a sua mão, por favor. Quem sabe exatamente? Mais ninguém, obrigado. Mas ninguém sabe o que Deus quer para a sua própria vida em 2022. Percebam como que é normal, é natural nós não termos planejamentos. Por quê? Porque se nós planejarmos e se a vontade de Deus não for essa. A palavra do Senhor em Jeremias capítulo 29, verso de número 11, nos ensina o que Deus quer para nós em 2022. O que Ele quis em 2021. O que Ele quis quando você nasceu. O que Ele quis antes de você nascer. E o que Ele vai executar em 2023. E assim o será até o dia que você morrer. Olha o que diz a palavra do Senhor, Jeremias, capítulo 29, verso de número 11, e nós vamos fazer aqui de forma alternada e de uma forma até mais didática, tá bom? Esse primeiro versículo nós vamos poder interagir. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Esse eu é eu quem? Quem é o Senhor? Aí a resposta natural é Deus. Quem é Deus? O Senhor. Esse Senhor que é Deus é quem? Ele é Pai. Esse Pai é quem? O Altíssimo. E esse Altíssimo, ele é quem? Ele é o soberano. E a gente vai, o justo juiz, é o Shaddai, Elohim, Emanuel, é Deus conosco, é maravilhoso, é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, principal. A gente vai com tudo isso. Mas você sabe quem é Deus, fora os títulos, fora a titularidade? Vou lhe dar um exemplo de como nós sabemos acerca de Deus. Vou fazer a vocês uma enquete aqui, 4 perguntinhas simples, é para responder. Vocês se lembram da conversão de Saulo? Sim ou não? Aí, gente, tem que ser de bate-pronto, tá bom? Embora eu não tenha pressa. Se nós ficarmos aqui até 1h da tarde, para mim é lucro, tá certo? Eu amo estar nesse lugar, mas vamos lá. Se lembram da conversão de Saulo, sim ou não? O pessoal está com pressa de ir embora, tu viu a mudança? Sim, próxima. Houve a conversão de Saulo. Ele está na estrada para Damasco, e aí o que acontece com ele? Vem uma luz. E aí fisicamente o que acontece com ele? Ele o quê? Cai de onde? Cai do cavalo, né? E se eu disser para você que não? Abra sua Bíblia. Atos capítulo 9, versos de 1 a 9. Atos capítulo 9, versos de 1 a 9. Versículo de número 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra... É caindo do cavalo? É? E caindo de onde? Não diz. Só diz aonde ele caiu, mas onde ele estava não diz. E caindo por terra, ouviu uma voz. Aí o verso 6, mas levanta-te, sobe no teu cavalo e entra na cidade, é isso? Mas levanta-te e cadê o cavalo, gente?
Onde é que tem aí, do verso 1 ao verso 9, cavalo? Ele caiu do cavalo, gente? Sim ou não? Acha o cavalo aí, gente. Cadê ele? Vale o que está escrito? Está escrito cavalo aí? Está vendo como é que nós somos? Vale o que está escrito. Mas se não tiver escrito o que eu acho, fica o que eu acho. É isso. Nós conhecemos Deus? Bênção. As bem-aventuranças, as principais quais são? Onde elas estão? Vamos prosseguir. Vocês se lembram da parábola? Não, isso aí já passou, gente. Tem cavalo aí não, passa batido, tá? Você vai ficar, como é que é? O pessoal quer achar chifre em cavalo, né? O pessoal quer achar cavalo em Atos, mas vamos embora. Vocês se lembram? Outro desafio, isso aí já foi. Vocês se lembram da parábola da ovelha perdida? Tem um pastor que ele tinha quantas ovelhas? Quantas? Ele tinha 100. Quantas ele perdeu? Uma. Ele deixa as 99 e vai buscar esta uma, não é isso? Ele é um pastor prudente. Essas 99, ele como pastor, ele deixa aonde? No aprisco. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 15, versos de 4 a 7. Ele deixa onde, gente? No aprisco. Lucas capítulo 15, versos de 4 a 7. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no... Quem? O pastor deixou 99 ovelhas aonde? No? Mas não era aprisco? Se lembra da parábola do filho pródigo? Para acabar. Parábola do filho pródigo. Se lembram da história? Filho pródigo, garotão, pai miliardário. Aí ele resolve dizer o seguinte: ele faz a maior ofensa que se podia fazer a um homem. Hoje também, para quem é old school, é uma grande ofensa. Mas quem é da nova geração já passa mais batido. É até um direito adquirido. Ele chega para o pai ainda vivo, e ele faz o quê? Pai, reparte a herança, porque eu já quero seguir com a minha vida. Lembram desse texto? O pai reparte a herança, o filho pega a parte que o pai lhe deu e ele vai. E pródigo significa o quê? Significa esbanjador. Então ele esbanja tudo, ou seja, ele fica sem nada e ele vai trabalhar criando porcos, não é isso? Vocês se lembram nessa criação de porcos do que ele tinha que se alimentar? Do resto da comida dos porcos, não é isso? Essa não era a humilhação para o judeu tendo que comer comida de porco? Não é isso? Sim ou não, gente? Sim. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versos 15 e 16. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava o quê? Ele queria comer a comida de quem? E ele comia? Não, que o texto diz, ele vendo as alfarrobas, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Sabe o que significa isso? Que se ele pudesse comer aquelas alfarrobas, aquela comida de porco, ele nem tinha voltado para a casa do pai dele. Mas como ele estava passando fome, nem a comida dos porcos deixava ele comer, ele voltou. Percebam, quem é Deus? É o Senhor.
Quem é Deus? É Pai. Quem é Deus? É o soberano. Quem é Deus? É o justo juiz. Mas percebam que as 4 perguntas que eu fiz a vocês falam acerca de quem é Deus, e nós erramos. E vejam que são perguntas que não é nem entrando no original grego ou hebraico. Se for para entrar, fica melhor ainda. Como nós vamos ter nesse texto de Jeremias 29. Nós vamos entrar no hebraico. Agora percebam que na nossa condução natural do cotidiano, nós achamos que Paulo cai do cavalo, nós achamos que o pastor tem 99 ovelhas. Olha o nosso pensamento sobre quem é Deus ou quem é Jesus. Ele tem 100, ele perde uma, ele não liga para essa uma, ele termina o trajeto, bota 99 no aprisco e aí ele volta e resgata essa uma. Essa uma estará viva? Mas é isso que nós cremos sobre Jesus. Ele primeiro cuida de quem tem que cuidar, depois ele corre atrás de mim. Não. Jesus quer todas. E se para ele perder uma, significa que a missão não foi concluída. Ele tem que entregar ao Pai 100. Ele tem que botar no aprisco 100, porque o Pai lhe confiou 100. Quem é Deus? O que Deus quer para nós em 2022? Assim diz a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 29, verso de número 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Primeira meta, primeiro desafio para você em 2022. Se você veio com papel e caneta, anote. Se está com celular, escreva. Se não tem nada disso, presta atenção e semana que vem você vai ouvir esse sermão na internet. Estará disponibilizado na internet, aliás. Mas, primeira lição, primeiro desafio para 2022, conheça mais a Deus. Você vê que o texto está em português e nós erramos. Conheça mais a Deus. Você vê que a postura dos fariseus, dos intérpretes da lei, diante de Jesus, qual que era? Experimentá-lo. Porque achavam que sabiam tudo da lei e Jesus era rabi, mas não sabia interpretar a lei. Aí Jesus mostra que conhece a Deus e eles saem sempre dizendo o quê? Esse fala com autoridade. Conheça mais a Deus. A palavra do Senhor diz, quando você for orar, não faça como os hipócritas, fazem longas orações, entra no teu quarto, fecha a tua porta e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aproveite o seu quarto também para orar. Aproveite o seu quarto para derramar-se diante do Senhor. Leia as Escrituras, Bíblia, dicionário, chave bíblica, leia as Escrituras, não fique viciado em comentário bíblico. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, qual é a melhor Bíblia para se ler? A que você tiver na tua frente. Qual o melhor comentário? O melhor não existe, porque depende do freguês. Se é católico, é Bíblia de Jerusalém, tradução ecumênica da Bíblia. Se é presbiteriano, é Bíblia de Genebra, Bíblia revista e atualizada, com concordância. Se é assembleiano, Bíblia de estudo pentecostal. Depende do freguês, tem para todos. Qual é a melhor Bíblia, então? A que tiver na sua frente. Leia a Bíblia. Tantas perguntas que eu podia fazer agora, nesse momento, mas que não são possíveis, que o nosso foco não é esse. Mas percebam que perguntas simples nós erramos, porque não conhecemos. Nós estamos, por exemplo, quer ver uma outra coisa? Só uma curiosidade. Parábola dos talentos, qual que é o título que tem, que foi dado na parábola dos talentos? Em algumas Bíblias tem parábola de quantos talentos? Parábolas 10 talentos. E foram 10?
Você já fez as contas? É isso. Veja que o título nos induz a errar. Por quê? Porque nós não lemos o texto, nós nos fiamos no comentário sobre ele. E pasmem, está arriscado em 2022 um pastor pedir para o crente ler a Bíblia e ainda os crentes acharem que não é bem assim. Pasmem. Pode acontecer, já que esse sermão vai para toda a internet. Aliás, inclusive, quero compartilhar com a igreja uma informação. Deixa eu ver aqui, deixe-me ver. Uma informação importantíssima acerca da relevância daquilo que nós ouvimos dominicalmente na nossa igreja. Dei essa informação ao conselho no dia 31 de dezembro. Vocês sabem quantas visualizações os nossos atos aqui na igreja de edificação tiveram ao longo de 2021, tanto no YouTube quanto no Facebook? 48.188 visualizações. Culto da manhã, culto da noite, escola dominical para crianças, escola dominical para adolescentes. 4 atividades. 48.188 visualizações. E eu quero aproveitar essas quase 50 mil views, esses quase 50 mil views, para dizer o seguinte: leia a Bíblia. Só. Em que sentido? Se depois você precisar de uma Bíblia com comentário, nós indicamos todas. Mas tem uma meta para esse ano. Leia a sua Bíblia. Pega o texto ali, papel, aqui ó, olha o sermão como é que é, aqui ó. Uma folha A5, canetinha, tá aqui ó, ainda por cima com rasura, isso aqui. Não precisa ser mega, hiper, ultra, double, high elaborado, não, poderia até ser, mas no caso não é. Se o sermão de hoje é assim, ó, seu estudo vai ser melhor do que esse, porque seu estudo vai ser uma folha 4, vai ser uma folha ofício. Seu estudo vai ser com uma caneta marca-texto, colorida direitinho, mas estude a Bíblia. Eu, diz a palavra, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Primeira meta desse ano, eu quero aprender mais do Senhor. Eu lerei a Bíblia. Não entendeu? Fala com o pastor. Manda zap, manda SMS, quem ainda tem, manda mensagem, direct, olha que chique, manda direct, manda mensagem pelo Messenger, enfim, mas tire a sua dúvida. Sabe por quê? Porque edificar o povo é a tarefa primária do pastor. Eu sei que muitas vezes você pensa, se eu incomodar o pastor com esse versículo, eu vou tirá-lo de uma coisa mais importante. Não existe nada mais importante para um pastor do que edificar o povo de Deus. Não existe. As outras coisas são perfumaria. A prioridade, a meta é edificar o povo. Se você tem dúvida das Escrituras e não tira com o pastor, você não está me permitindo cumprir o ministério a qual Jesus me chamou para a sua vida. Por tabela não responderei por isso no céu. Por quê? Porque nunca soube. Tire sua dúvida, mas a dúvida proveniente do estudo da palavra. Qual é a melhor Bíblia? É a Bíblia que está na sua frente. Prosseguindo para nós encerrarmos. Primeira meta de 2022, conhecer mais a Deus. Diz o texto, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o... E que pensamentos são esses? Pensamentos, machabak, intentos, desígnios, agenda. Deus tem uma agenda, Deus tem propósitos para nós. Deus estabeleceu o que Ele quer para nós.
E a palavra do Senhor continua: pensamentos de paz, desígnios de paz. Paz, no original hebraico, shalom. Que significa shalom? Paz. Mas é somente paz? Não. Shalom também significa saciedade, saúde, prosperidade. Sabe o que Deus quer para você? Sabe quais são os desígnios, os intentos, os propósitos de Deus para você? Ele quer que na sua agenda, que os seus intentos, na agenda dele, os intentos dele, primeira coisa que ele quer que você tenha paz. Fica difícil para Deus cumprir isso? Muito. Por quê? Porque às vezes nós só queremos guerra. Às vezes nós só queremos confusão. Às vezes nós não queremos clareza, nós queremos caos. Quanto mais confuso o ambiente, melhor para aquele que não se encontra ciente do que quer ou do que deseja. Deus quer para nós paz, shalom. Shalom também é o quê? Saúde. Deus quer para você saúde. Deus te dá a opção, ou pelo menos para a maioria, dá-nos a opção de escolher um pouco aquilo que vamos comer. Deus quer para você saúde. Deus quer para você prosperidade. E que prosperidade é essa? O texto vai dizer mais lá na frente. Deus quer para nós, a agenda de Deus, os intentos de Deus para nós são de saúde, são de prosperidade, são de saciedade, são de paz e não de mal. No original hebraico, ra, ou ra, aflição, calamidade. TVs, internet, grupos de zap, como eles têm sido aperfeiçoados para produzir em nós aflição. Você liga a TV já aflito. Você entra na internet já aflito. Você cai nos grupos de zap já aflito. Você entra no Telegram, aí, meu amigo, é aflição total. Aí Deus tem para nós intentos de paz. Você tem buscado paz e não o mal e não a aflição? Se você nessa manhã se encontra aflito, amargurado, se sente não saciado pela existência, acredite, Deus sabe o que você está passando. Sabe por quê? Porque Ele diz que isto não é bom para você. Deus não quer você assim, de forma alguma. E a palavra do Senhor continua dizendo: eu que sei os pensamentos, os desígnios, os propósitos que tenho para vocês, pensamentos, desígnios de paz, desígnios de saúde, de prosperidade, desígnios de saciedade, e não de aflição, não de calamidade. Mas as nossas mídias sociais só ganham a vida com calamidade, né? Desgraça pouca é bobagem. Só desgraça. Quanto tempo faz que nós não temos uma notícia de alguém que inventou uma coisa boa? Não tem. Antigamente até tinham coberturas sobre os nenéns que nasceram na virada do ano, etc. Esse ano acho que eu vi uma reportagem só. Antigamente a gente decorava até o rostinho do neném. Antigamente até fazia-se o seguinte: nós acompanhávamos, porque a reportagem dizia: se lembra do bebê que nasceu há 10 anos atrás? Vamos ver onde ele está hoje. Acabou isso. Hoje é o seguinte: tu respirou, morreu. Tu fechou o olho, morreu. Calamidade, aflição. Aí Deus diz: eu quero para vocês saúde, paz. Eu quero para vocês prosperidade, saciedade. Eu não quero para vocês aflição. Eu não quero calamidade. E o verso continua para nós encerrarmos: para vos dar o fim que desejais. Vamos para o hebraico? Vamos embora. Tradução aqui,
Está boa? Não. Podia ser melhor? Sim. Porque o original hebraico diz, não está escrito para vos dar o fim que desejais. Lá no original hebraico você tem duas palavras, acharit e tikvá, que significa para vos dar fim e esperança. O desejais aqui, a ideia era transmitir a finalidade do desejo, mas não foi bem sucedido. Por quê? Suprimiu a palavra esperança. Mas o original, acharit, tikvá, a fim que desejais, ou, vou fazer a leitura de uma forma mais próxima do original que o autor escreveu no hebraico. Eu é que sei que desígnios, que intentos, que propósito tenho para você, diz Iavé ou Iaué, intentos de saúde, de prosperidade, de saciedade e não de aflição, e nem quero calamidade sobre vocês, para que com isso vocês tenham objetivo, posteridade, bem como tenham também expectativa e esperança. Acharit, objetivo, posteridade. Lembra da prosperidade da palavra shalom, que eu falei que o texto mais para frente ia explicar? Posteridade. Homens, nós seremos conhecidos no futuro pelo quê? Pelo carro que dirigimos hoje? Pela caneta Montblanc que nós um dia tivemos? Seremos conhecidos pelo quê? Pelo que nós seremos conhecidos? Homens? Pelo que... Oi? Pelo nosso perfeito, excelente, irretocável. Homens só são conhecidos ou lembrados pelo legado. Carro é legado? Depende. Se for aquele que o Sean Connery dirigiu no James Bond, é um legado. Mas o carro que nós temos é um legado? Nem sempre. O que é um legado? Legado é quando alguém lembra de nós e conta alguma coisa que nós fizemos que foi importante. Isso é um legado. Rico e pobre nessa hora se tornam iguais. Por quê? Porque o rico diz, essas propriedades, quando meu pai chegou aqui, não tinha nada. E o pobre? Meu pai não tinha nada, mas ele me deu educação. Ambos deixaram o quê? Um legado. Dificuldade nossa hoje, homens, é que nós temos sido suprimidos nos nossos legados. Se você espirrar, você errou. Se você falar, você errou. Se você opinar, você errou. É isso? Nossos filhos serão educados assim? Basicamente o seguinte, só dê provimento. O resto deixa com a gente. Qual o seu legado? Que seu filho falará a seu respeito? Quando ele for descrever o meu pai, que é você, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que você era corajoso? Ele vai dizer que você era valente? Ele vai dizer que você era um homem de visão? Ele vai dizer que você botou a sua família em primeiro lugar? Ele vai dizer que você deixou condições para que a família prosseguisse na sua missão de se expandir? O que ele vai dizer das suas ações? O que você faz está escrito aonde? Mas os homens do nosso dia, dos nossos dias, parece que esqueceram seu papel, esqueceram seu lugar. Se ele espirrar, ele está errado. Mas aí depende. Ele espirrou. Mas quem foi que espirrou? Que tipo de homem? Aí começa. Dependendo da configuração, esse pode. Mas se for de outra configuração, não, está errado. A única... Mulher não. Mulher não.
A mulher, meu amigo, quando o pai morre, a família diz o quê? Que fatalidade. Mas quando a mãe morre, o que acontece com a família? Sejamos honestos. O que acontece com a família? Acabou a família. Cada filho vai para o seu lado. Não é verdade? O pai morre. Final de ano, nos encontramos ainda porque quem está viva? Mamãe. E aí mamãe gosta de todos reunidos à mesa. Mamãe gosta de ver os netinhos correndo. Mas a mãe morre, o pai está vivo. O que nós fazemos? Vê com que ele vai ficar aí, somos 3 irmãos, tem que ver aí como é que vai ser. Ou então ele não precisa de uma casa mais tão grande. Vamos botar ele aqui num quarto, vamos ver um local. É mentira o que eu estou falando? Quando a mãe morre, o núcleo familiar, aquela galinha que traz para si os seus pintinhos, que é assim que Deus se refere a Ele mesmo, isso acaba. Quando a mãe morre, desestruturamos-nos todos, porque morreu nossa mãe. Quando o pai morre? Muitas lições meu pai deixou. Quando a mãe morre, acabou minha vida. Vou para onde agora? Cadê aquele domingo? Cadê a mesa? Cadê todo mundo correndo? Nunca mais vi fulano. Fulano era muito amigo de mamãe. Cadê aquela amiga de mamãe? Depois do enterro nunca mais tivemos acesso. O núcleo da comunhão gira em torno, claro, quando é uma mulher, né? Uma mulher que ela entende que ela precisa edificar a casa dela. Quando é uma mulher sábia que edifica a sua casa, o núcleo familiar orbita em torno dela. Coisa mais linda do mundo, dia 31 de dezembro, 10 da manhã. O que a tua mulher te diz? Vai comprar cheiro verde. Acabou. Se vire para achar, meu amigo. Porque quem está pedindo? Quem está o quê? Até rei. Quem está mandando? A mulher. Agora vai você como pai. Dia 31 de dezembro, 8 da manhã. Vou ter que ficar o dia todo fora. Não. Só vai sair quando eu fizer a lista do que você tem que trazer quando voltar. Tudo gira em torno da mãe. Quando ela falta, acabou. Por isso, homem, a única coisa que você tem, pela qual você será lembrado, é o seu legado. O que você está deixando para os seus filhos? Eles aprenderam a atravessar a rua com quem? Eles aprenderam acerca de sexualidade humana com quem? Eles aprenderam o evangelho com quem? Homens, se nós não nos colocarmos no lugar que a Bíblia diz que é nosso porque Deus designou, o diabo não nos dará. Se nós não preenchermos o espaço que Deus disse que era para nós, o diabo não nos dará esse espaço. E o que vai acontecer? Basta a gente ligar a televisão. Basta a gente ver como nossos filhos estão. Pasmem, só de falar desse tema, mesmo sendo uma igreja presbiteriana, cuja Bíblia é a única regra de fé e de prática, eu tenho que falar dosando meus termos, porque a agenda de hoje tem a ver com o quê? Eliminação do homem. Aí eu tenho que dourar a pílula aqui. Mas leia nas Escrituras. Se nós cremos em Deus e o que vale é a Escritura, qual é a função do homem? Sabemos qual é? Homens, deixemos um legado para nossos filhos. Eles é que devem falar de nós e dizer: você teve um avô que não era desse mundo. Seu bisavô? Se existiu um homem bom nessa terra, foi seu bisavô.
se nós não nos colocarmos no nosso lugar, ainda vivos, a história nos varre para fora da nossa casa. Acharit, objetivo, posteridade. Eu que sei os intentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Intentos de saúde, intentos de saciedade, intentos de prosperidade, não intentos de aflição, nem quero vocês vivendo em calamidade, porque o meu objetivo, o meu intento é que vocês tenham posteridade, é que vocês tenham cada dia mais a plena convicção de que estão estabelecendo um marco, e ao mesmo tempo que vocês tenham tikvá, que vocês tenham esperança. O que você espera de 2022? Eu respondo por mim, vai ser o melhor ano da minha vida. Claro, 2022 vai ser o melhor ano da vida da minha mulher. 2022 minha filha vai brincar. 2022 nossa igreja vai prosperar. 2022 sua vida será a melhor que Deus terá para te dar, porque eu tenho esperança. Eu não tenho que acompanhar TV, não tenho que acompanhar novela, crítico, comentarista. Não! O justo vive pela fé. 2022, 1000 vezes melhor que 2021. Se Deus não quer aflição e calamidade para nós, tudo que vier que não compreendermos e nos parecer mal, será provação ou consequência de nossos pecados. E nessa hora o que dizemos? Julga a nossa causa, misericordioso juiz. Simples assim. Igreja da Tijuca, pensamentos, intentos do Senhor para nós em 2022. Eu é que sei que propósitos tenho para vocês, diz Yahvé. Propósitos, objetivos, desígnios de saúde, desígnios de saciedade, desígnios de prosperidade. Eu não quero vocês aflitos, e esqueçam toda a ideia de que a vida significa viver em calamidade. Pelo contrário, o meu intento é que vocês tenham posteridade e que vocês tenham esperança. Queridos, depois de recebermos a palavra do Senhor, nós temos a oportunidade de materializar aquilo que do Senhor recebemos. É tempo de consagrarmos ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Ainda dá tempo para que você participe da nossa campanha de apoio aos campos missionários. São 23 campos missionários localizados em cidades com o menor índice de desenvolvimento humano aqui no nosso país, e a nossa igreja está comprometida em auxiliar estes campos com no mínimo um salário mínimo para cada um desses 23 campos. Se você deseja abençoar os nossos missionários, as famílias dos missionários e os campos missionários, você tem neste momento esta oportunidade. O texto que nós vamos ler se encontra em Gênesis capítulo 28, versos 18 a 22, e a leitura será conduzida pelo nosso irmão presbítero Tiago Bolsas. Leiamos, irmãos. Assim diz o texto de Gênesis 28, 18 a 22. Tendo levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Devolvendo um pouco das muitas bênçãos que Deus nos dá,
louvemos com muita alegria este hino, número 63, As Muitas Bênçãos. Louvado seja Deus pelo hino que acabamos de ouvir. E com muita gratidão, vamos orar pelas ofertas, dízimos e vidas aqui consagrados. Em especial nessa semana, oremos pelo obreiro missionário Alexandre e Celina, no campo de Migrantinópolis, do Oeste, em Rondônia. O nome é tão grande que a gente tem que ler de novo, né? Verdade. Migrantinópolis do Oeste, em Rondônia. Neste lugar que às vezes nem conhecemos, nunca ouvimos falar, existem missionários, pessoas levando a palavra de Deus onde não podemos chegar, e é com esses recursos que nós levamos lá. Então oremos pelos recursos e também pelo obreiro que fará a obra. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, por estarmos, Senhor, mesmo que de forma online ainda, cultuando, nos aproximando uns dos outros e podendo, Senhor, auxiliar a obra. À distância podemos fazer cultos também, e à distância podemos auxiliar pessoas que fazem a Tua obra em locais que não sabemos nem o nome, Senhor, não sabemos da existência, mas existem pessoas, Senhor, capacitadas por Ti para levar a Tua palavra, levar a Tua mensagem, a Tua boa nova para quem precisa, Senhor. Te pedimos que abençoe aqui o missionário Alexandre e Celina e todas as pessoas, todos os obreiros que estão neste momento fazendo a obra missionária, Senhor. E também oramos pelos recursos aqui colocados, que sejam bem conduzidos e bem destinados, como nós temos aqui tratado na nossa igreja, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito da verdade repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Seja sempre para o teu melhor, que o sol desça ao teu viver, que a chuva caia sobre o teu lar, e a terra se contamos outra Amém, Amém. e amém. Queridos, que privilégio participarmos juntos deste culto ao Senhor. Esperamos que você, ao longo da semana, sempre visite este canal da igreja, que tem tantas mensagens, tantas palavras abençoadoras, e ao mesmo tempo, prepare o coração, porque nesse mês de janeiro é um período normal de recesso. As nossas sociedades internas estão de recesso, mas no meio de fevereiro, talvez no início de março, nós teremos toda uma nova programação especial da Igreja Presbiteriana da Tijuca para este novo momento onde nos é possível voltar a empreender muito mais atividades presenciais. Nós desejamos a você uma excelente semana e vou pedir para cada um dos nossos irmãos dar aquele aceno, simbolizando que todos nós desejamos que você esteja em paz. Que Deus te abençoe.